Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Todos estão me escutando? Gabriela Guedes, seja bem-vinda, Gabriela. A Soares, Rosemary, bem-vindo aí todos, né, pessoal? A gente vai ter mais uma reunião do método. Para quem está participando pela primeira vez da reunião, só para explicar um pouquinho, essa reunião ela é realizada 2 vezes ao mês, tá? Para a gente tirar dúvidas, sanar questões dos estudos de vocês, né? Quem já tem o seu cronograma, né? Recebeu o seu cronograma, a Gabriela, vou fazer o cronograma ainda, tá, Gabriela? Eu te entrego na próxima semana. Às vezes, quem tem alguma necessidade de mudar o cronograma, Rafael, tem um concurso, um edital novo, o que que você me orienta? A gente está aqui nas reuniões conversando e sanando as dúvidas, tá bom? Pessoal, antes de abrir para as nossas dúvidas, né, de hoje, acredito que nem todos poderão participar da reunião, porque a gente vai ter a prova de segunda fase do MP Rio, né? Então, só amanhã já tem 3 alunos aqui do método que vão fazer a segunda fase. O pessoal, por óbvio, vai ficar concentrado, né, no hotel, concentrado em casa, estudando, para revisar o máximo de conteúdo e amanhã fazer uma boa prova, né? O que é bom porque também a reunião com menos participantes dá para a gente conversar bastante também. Então fiquem à vontade para mandar as suas dúvidas, né? E a reunião ela está sendo gravada porque eu coloco na plataforma do Platinum, né, do Método Bravo, melhor dizendo, e quem não pôde participar da reunião consegue ver a gravação depois, tá? Algumas perguntas aqui. A Renata mandou mensagem lá na comunidade, né, lá no grupo de WhatsApp. Rafael, você pode responder essas 2 perguntas? Como é que eu respondo, né, a primeira pergunta, como é que eu respondo aquelas questões insanas, teorias loucas que eu nunca vi, teoria do avestruz cegueta, teoria do elefante sem pata, enfim. Aquelas teorias que a doutrina inventa nome, né, bota um nome estranho e a gente fica meio perdido, né? Como é que eu vou responder esse tipo de pergunta? Então, pessoal, para uma prova de segunda fase, como todos sabem, né, a gente tem ali 30, 40 linhas para desenvolver o tema. Geralmente, quando você se prepara para uma segunda fase, até você vai fazer curso, treinamento de segunda fase, você vai revisar os seus materiais, vai pegar também os livros de doutrina para ver pontos diferentes que você não viu, alguma lacuna no seu estudo. A gente geralmente se prepara vendo também esses conceitos, tá? Essas teorias loucas. Ah, pô, alguém falou de uma teoria, um nome que eu nunca vi. Você vai lá e dá uma olhada por alto. Às vezes, 2 frases que você lê aquela teoria, você já mata, já sabe o que é, porque muitas vezes essas teorias elas são mais do mesmo, né? Então, a teoria do avestruz, mas está ligado com a arrecadação de provas na persecução penal, em que o delegado ele deixa de agir para arrecadar mais provas, ele fica acompanhando, né? Como se fosse um flagrante, né? Um flagrante, né? Mas antes dele dar o flagrante, ele se prepara, faz ali um flagrante monitorando, né, a atividade é, criminosa para obter mais provas, obter mais participantes da atividade criminosa, aí sim ele vai depois fazer o flagrante após todo esse monitoramento. Né? Então, chamam isso de teoria do avestruz, porque o avestruz coloca a cabeça na terra e fica sem olhar ao seu redor. Né? Ele se finge de cego naquele momento. São uns nomes meio loucos assim que a doutrina dá, mas é o mais do mesmo. Você vai ver que às vezes é assunto que você sabe. Ah, tá. Por que, que não perguntou então sobre essa questão de flagrante preparado, monitoramento de atividades criminosas e a persecução penal, né, o papel do delegado e do promotor nessa situação? Por que, que não fez uma pergunta, né, direto ao ponto? Porque é isso, né? A banca às vezes gosta de cobrar nomes diferentes, a doutrina, algum doutrinador cita um nome diferente e a banca coloca. Não é comum de cair em prova, tá? MP Goiás não caiu, tá? MP Goiás, que foi agora, no último final de semana, inclusive a prova de civil, gente, caiu doutrina, né? Quem quiser, anota aí, as questões que caíram em civil foram doutrinárias, tá?
E não caiu, assim, questão de família e sucessões, eu acho que caiu uma só. As outras questões eram sobre discorra sobre a despatrimonialização do direito civil. Quem quiser anota aí para escrever em casa, ver o que você sabe falar sobre isso. Outra questão era sobre você diferenciar fraudes de credores, fraude contra credores e lesão no negócio jurídico, vícios do negócio jurídico, tá? E a outra questão, por alto, né, que os alunos me falaram, mas a prova, eu não cheguei a ler a prova exatamente, os alunos que depois da prova comentaram comigo, mandaram um WhatsApp, mas a prova acho que já está na internet. A outra falava sobre diferencie cláusula penal de astrentes no processo civil e aquela multa por ato tentatório à justiça, tá? Então, questões muito doutrinárias, né, de patrimonialização de direito civil, etc. E você vê que é uma prova que não caiu nada, nenhum nome absurdo, nenhuma questão insana, louca que a gente vê aí. Tá? Então, essa pergunta da Renata, muito pertinente, o que eu digo é, primeiro ponto, você já vai chegar numa segunda fase geralmente mais preparado e você vai ter se cercado desses conceitos, né? Porque a gente fica atento, né? É raro cair, mas pode cair. Ainda mais se for uma banca mais local, né? Como Rio de Janeiro, MP Santa Catarina, próprios promotores pegam na prova para fazer. Dois, se você pega um conceito que você não sabe, a única solução é use o seu raciocínio jurídico. Tá? Então, eu já vi alguns candidatos conseguirem responder pelo raciocínio. Né? Então, poxa, eu estou aqui na prova de processo penal. Tá? E aí ele fala alguma coisa, traz um texto sobre investigação penal e fala da teoria do avestruz, eu já sei que ele está falando de investigação criminal. Né? Alguma coisa a respeito de investigação criminal. Enfim, geralmente a gente coloca alguma coisa, alguns indícios ali para te direcionar. Usa esse direcionamento, tenta usar o teu raciocínio jurídico. Muitas vezes as palavras, o nome da teoria, você consegue, com um pouquinho de raciocínio, inferir mais ou menos do que se trata. E aí vai por esse caminho. Tenta responder o que você acha que é aquela teoria e trazer outros conteúdos. Você responde, essa teoria é sobre isso, isso e isso. E é importante destacar que no inquérito, é importante destacar que o flagrante preparado, aí você vai falar de outros temas pertinentes ali, né? Temas adjacentes que você sabe falar, tá? Para você tentar pontuar alguma coisa. A banca pelo menos viu que, se você errou o conceito, mas você trouxe outros conhecimentos ali sobre a matéria, e ela pode acabar te pontuando, pelo menos um meio ponto, 0,4 de um ponto da questão. Tá? Então é assim que a gente vai responder, tá, pessoal? Não tem muito, não tem mágica. É raciocínio jurídico. Se você está chegando em segundas fases, né, se você está chegando em prova oral, a gente já consegue arrecadar um bom raciocínio jurídico. A gente deu muita doutrina, muita lei, jurisprudência, né? Então, se realmente vem algo muito novo, caramba, isso aqui nunca vi. Provavelmente, pelo raciocínio, dá para a gente tentar inferir o que é. Tá? Eu tentaria, pelo menos, arriscaria, escreveria lá o que eu acho que é e colocaria outros assuntos adjacentes, outros conhecimentos, né, pertinentes ali para tentar pontuar com esses outros conhecimentos. Okay? E, Rafael, como se preparar para você trabalhar várias correntes doutrinárias? Antes de entrar nessa reunião, eu estava mandando um áudio para os alunos de segunda fase. Falei, pessoal, que vai fazer a segunda fase do MP Rio, vou mandar um áudio no privado aqui para vocês. E eu falei para eles, a prova amanhã é penal, processo penal. Se vocês sentirem que a questão ela desafia você citar uma doutrina do Rio de Janeiro, por exemplo, o professor Marcelo Spolastri. O Marcelo Spolastri, saudoso Marcelo Spolastri, faleceu na época da pandemia. Ele era promotor no Rio de Janeiro, né? Já era procurador já no Rio de Janeiro, tá? E muito famoso, muito festejado na carreira. Ele tinha livro publicado, ele tem algumas posições minoritárias, mas, né, ele tem livro de processo penal, Marcelo Spolastri. Você citar o Marcelo Spolastri, você se destaca dos demais. Você cria uma resposta mais destacada, tá? Então, pessoal, muito importante, né, vocês tentarem criar uma resposta objetiva, começando sempre por artigos e fundamentos constitucionais, princípios constitucionais, depois lei infraconstitucional, tá? Legislação, depois jurisprudência e, por último, a doutrina, tá?
A doutrina, às vezes, não é nem obrigatório citar a doutrina, mas se você quiser, às vezes, citar um professor aqui só para qualificar minha resposta, para ficar mais redondinha, né? Mais temperada a minha resposta, pode fazer. Se você tiver confiança, saber escrever o nome do professor, né? Porque alguns nomes são, enfim, nomes estrangeiros, alemão e tal. Poxa, escreva. Rafael, como é que durante o meu estudo eu vou fazer isso? Eu ensino vocês aqui no método e a gente vai falar daqui a pouco sobre concentração e distração, tá, pessoal? A gente prega aqui no método o quê? Você vai ler a doutrina, estudar a lei e jurisprudência. Esses são os 3 pilares. E você vai aplicar esse conhecimento fazendo questões todos os dias. Isso, mas a doutrina é importante. Eu acabei de falar para vocês que o MP Goiás cobrou questões doutrinárias em civil. Despatrimonialização do direito civil é doutrinário, é uma dissertação doutrinária, ele de 20, 30 linhas. Então, enfim, discorra sobre os vícios do negócio jurídico é muito doutrinário também. Você vai ter lá a lei para citar, claro, mas é mais doutrinário, né? Então, o que eu falo para vocês, a doutrina ela é importante. Né? A doutrina cai, prova oral, cai na prova de segunda fase. Né? Não adianta a gente focar só em, vou decorar a lei. Decorar a lei, primeiro que são diversas leis, né? Faz você compreender a lei, que você guarda mais, tá? Não sei se alguém aí estava acostumado a estudar só lendo a lei. Algum de vocês estava focado nas carreiras jurídicas, lendo mais a lei e fazendo questões? Qualquer coisa, levanta a mão aí. Então, pessoal, a doutrina ela é importante, tá? A doutrina ela é importante. Eu sempre falo o quê? Que o estudo da doutrina tem que ser um estudo ativo, de recuperação ativa. Ou seja, você vai ler a doutrina, mas você vai ler grifando, fazendo anotações no canto de página. Você vai ler 5 páginas do seu livro, por exemplo, fecha as 5 páginas. Tenta repetir na sua cabeça, tenta explicar o que você acabou de aprender. Tá? Eu não sei se alguém já passou por isso, mas quem passou pode levantar a mão, não fique acanhado. Às vezes você está lendo um livro, você está lendo um livro técnico de direito, né, direito civil, processo penal, enfim. Você leu 15 páginas, fechou o livro, você vai beber uma água, alguém te pergunta alguma coisa, aí, você estudou o que hoje? Você nem lembra o que você estudou no dia. Né? Ou então, eu estudei tal ponto. E aí, o que você sabe falar sobre o ponto? Cara, nem me lembro mais. Você fechou o livro e esqueceu. Alguém já passou por isso? Tá? Se você passou por isso, comenta aí no chat, pode levantar a mão, normal. Muitos concurseiros acabam lendo o material no automático. Você vai lendo, né? Se distrai, vai lendo, e aí você fechou o livro, não lembra de nada. Né? Nossa, não sei nem onde é que eu estou no livro. É muito comum. Às vezes as pessoas me procuram lá no Instagram, Rafael, estou estudando para concurso. Que bom, legal. Você já leu todas as matérias? Você já estudou, assim, todas as matérias? Claro, a gente não vai estudar com a mesma profundidade tudo, mas os pontos principais da matéria você estudou com profundidade? Estudei mais ou menos, estou na metade da matéria. Eu pergunto para ele, tá, mas onde é que você está em direito civil? Onde é que você está em processo penal, em direito constitucional? Onde é que você parou? Não lembra. Não lembro. Pô, estava estudando até ontem direito constitucional, não lembro onde é que eu estou. Então alguma coisa está errada, né? Você está lendo no automático, poxa, se você lê um negócio há pouco tempo, você tem que saber, em constitucional, eu estou no Poder Legislativo, estou estudando lá medida provisória, lei ordinária. Pô, bacana, legal. E direito administrativo, Rafael, estou em PPPs. Bacana. Né? E direito penal? Direito penal eu já estou na teoria da pena, dosimetria. Tem que saber, né, gente? Você tem que estar mais ou menos ciente de onde você está na matéria. Então, por isso que eu falo, né, você vai ler 5 páginas, fecha o livro, né, grifou, anotou, falou em voz alta, fecha o livro, tenta explicar aquele conteúdo para você. Conseguiu explicar bem sobre teoria do crime, sobre a parte, por exemplo, de fato típico? Fato típico é um elemento do conceito analítico de crime, o fato típico, ele é previsto por tais elementos, conduta, que pode ser omissiva, comissiva, dolosa ou culposa, o nexo causal, o resultado e o que diferencia a responsabilidade civil de responsabilidade penal é o quarto elemento do fato típico, que é a tipicidade. Pode ser material, formal ou, segundo o Zaffaroni, conglobante. E aí você vai o quê? Enumerando, conceituando esses pontos. Conseguiu explicar em 5, 10 minutos aquele conteúdo? Ótimo. Você pode anotar, pode pegar uma folha de caderno, fichário, né? Por exemplo, essas folhas de caderno aqui. Sempre que eu estou estudando, tá?
Às vezes eu faço curso de atualização, faço curso sobre, sei lá, neurolinguística, essas coisas que eu gosto de passar para vocês. Eu estou com o meu caderno aqui, ó, lendo, repito em voz alta e anoto, né? Depois eu coloco num fichário, pego essas folhas de fichário, numero elas e coloco num fichário. Você pode fazer isso, né? Falou em voz alta, explicou objetivamente, traça lá um esquema numa folha de fichário e guarda num fichário para você fazer um caderninho depois de anotações de direito penal, um caderno de anotações de direito civil. Você anotar, você trabalhar, né, falando em voz alta, anotando, isso tudo ajuda vocês a criarem memória, a fortalecer a memória, guardar aquele conhecimento, tá? Porque a gente está usando vários sentidos, né? A audição, a visão, a gente está usando o tato para escrever, para esquematizar, puxar seta, tabela, tá bom, pessoal? Então, façam essas anotações. Ao longo dessas anotações, esse caderno que vocês estão construindo não é resumo, não é resumo, né? Resumo, a pessoa abre o livro e coloca lá. Segundo Rafael Oliveira, fica lendo o parágrafo e mudando as palavras do parágrafo e copiando no Word. Não é isso, tá? É você ler o livro, entender, explicar o conteúdo, e aí sim você coloca lá conceitos em uma linha, faz um esquema tático. Para se você precisar voltar naquele conteúdo, você tem lá 2 páginas de Word que sumarizam aquelas 10 páginas de livro, 15 páginas de livro, por exemplo. Durante essas anotações, tá, da doutrina, a gente vai ver que a doutrina vai citando outros professores. Olha, Eli Lopes Meireles e Di Pietro defendem dessa forma. Agora eu, né, o professor Rafael Oliveira, coloca a opinião dele. Agora, no meu entender, não seria isso, seria outra coisa. Você percebeu que tem uma divergência doutrinária? É só você ir no seu caderno OBS, divergência doutrinária. Eli Lopes Meireles de Pietro entende que não é possível. O professor Rafael Oliveira entende que sim, é possível conforme previsão legal. É divergência doutrinária. Então você vai montando isso no seu material, colocando pequenas divergências doutrinárias, tá? Mas assim, não aprofunde muito. Tenta focar primeiro, num primeiro momento, em você construir o seu material só com uma visão mais abrangente, mais geral. Depois a gente vai conseguir voltar no livro ou no seu material em PDF, revisando e aprofundando certos pontos, divergências doutrinárias. Mas eu anotava no meu material as divergências. Colocava lá o nome do professor, né, se a doutrina citava, tá? Muitos dos meus alunos, eles estão chegando em segundas fases e não precisa aprofundar muito a doutrina, não. Eles estão chegando na segunda fase, alguns indo para a prova oral, com feijão com arroz. Pegou um bom livro, leu um bom livro, tá? Agora, Rafael, e para o Ministério Público, o Cirino cai no Sul. No Paraná, ele é banca. Eu tenho que ler o Cirino. Se você chegar numa segunda fase do MP Paraná, você já vai ter muito conhecimento acumulado, vai ter já o seu caderno de anotações de penal, você tem tempo de pegar um resumo do Cirino, porque tem, né? O pessoal faz resumo do Cirino, inclusive o Eduardo Gonçalves colocou lá no blog dele, né? Baixa aqui o resumo do livro do Cirino. Você pode pegar no blog do Eduardo. Esse resumo é um resumo um pouquinho extenso, 200 páginas, mas eu acho que é melhor do que ler o livro de 700, 800 páginas do Cirino. Você pode, pincelar rápido. O que o Cirino defende aqui de diferente? O Cirino fala do injusto penal. Então vou colocar aqui, OBS. Juarez Cirino fala do injusto penal, que seria o fato típico e ilícito. Então a gente vai aprofundando depois as nossas anotações com as correntes doutrinárias. Ok? Num primeiro momento, se paute em ler toda a matéria, terminar toda a matéria e ter o seu material enxuto. Com feijão com arroz, com básico, com a visão panorâmica. Depois, a gente vai aprofundando, vendo algumas divergências doutrinárias na medida que você for revisando o seu material, o seu caderno, vendo alguns livros, tá? Vendo questões também de concurso. Tem uma questão de concurso aqui que eu vi um comentário, parece que tem uma doutrina sobre isso. Aí você vai lá e coloca no teu caderno, olha, tem doutrinador que defende diferente. E aí, pessoal, dúvidas até aqui? Não? Bem, então eu vou prosseguir, tá? Se alguém tiver dúvida, me avisa. Eu acho que com essa exposição breve, eu já respondi as perguntas da Renata. O que acontece, pessoal? Vou aproveitar aqui também o nosso espaço
já que temos alunos nas segundas fases, né, o que me deixa muito feliz, alunos que estão em Santa Catarina, MP Rio de Janeiro, né, alunos que passaram no ENAMA. Deixa eu só pegar aqui o conteúdo que eu quero passar para vocês. Então, eu fico muito feliz, né, de ver os alunos chegando na segunda fase. E também o que eu vou mostrar para vocês é relevante para quem ainda está na primeira fase, mas futuramente você vai chegar numa segunda fase, tá? O que acontece? O meu aluno que passou no MP da Bahia, né, o Bruno, ele passou, ele está na oral da Bahia, está esperando o resultado, e ele já passou no MP Minas, o Bruno, tá? E ele já foi para várias segundas fases, mais 5 segundas fases além desses concursos, tá? Então ele está aí, né, aguardando o resultado da oral da Bahia, e ele está já aprovado, né? Saiu o resultado do MP Minas, a posse vai ser no mês que vem, tá? Olha a prova do Bruno. O Bruno me passou a prova da Bahia, tá, gente? E eu perguntei para ele, Bruno, eu posso pegar a sua prova da Bahia, discursiva, para fazer uma aula comentando, passar para os alunos do método, né? Para a gente ajudar, né, o próximo, ajudar os colegas. Ele me cedeu, né, essa possibilidade, falou, professor, tudo bem, só vou pedir para não passar o PDF, mas se o senhor quiser mostrar, né, a minha prova num vídeo, não tem problema não, fazer uma aula comentando, não tem problema não. O Bruno foi muito generoso, né, de mostrar a prova para a gente. Eu vou mostrar para vocês agora, tá? Até por quê? Porque os colegas que vão fazer a prova amanhã, eles podem dar uma olhada nesse vídeo também. Vou tentar carregar esse vídeo quanto antes e já vou mandar para eles. Deem uma olhada aqui, pessoal. O Bruno, tá? Essa prova foi uma prova da Sebrasp, tá? Prova da Sebrasp. Então, é uma prova que é um pouco mais dentro do esperado. Quando a banca é local, as provas vêm com questões fora da curva, enfim, questões mais complexas, ou então, às vezes, o próprio espelho é um espelho que tem requisitos, critérios mais complicados, sabe? Como MP São Paulo, MP Minas. Quem já fez essas provas sabe do que eu estou falando. Sebrasp, quando a banca não é local, é a banca Sebrasp, você tem um espelho dentro do esperado, com argumentos dentro do esperado. Eu acho que é uma prova até mais transparente, né? É mais possível da gente alcançar a prova oral. Dê uma olhada, aí, por exemplo, na peça processual do Bruno, tá, gente? Olha só, vou fazer pequenos comentários aqui. Vou por alto, não dá para a gente comentar a prova toda, tá? Mas eu vou passar aqui rapidamente comentando alguns detalhes da prova dele. E quem quiser, né, estiver se preparando para a primeira fase, ou já estiver em segundas fases e quiser treinar uma discursiva, uma peça por semana, aconselho, né, que use essas dicas que eu vou falar aqui. A peça do Bruno, dá uma olhada, a letra dele não é aquela letra redonda, super desenhada, né? Mas é uma letra legível, é uma letra bem legível, você consegue ler com facilidade, você vê que a peça dele está bem organizada, né? Ele não pula 5 linhas, parecer conclusivo mais 5 linhas, não, é uma linha só, para não perder muito espaço de prova. E ele escreve bem, ele é objetivo, ele é didático, ele começa com argumentos constitucionais, depois legais, trabalha princípios. Vamos lá dar uma olhada? A questão, depois se vocês quiserem pegar, né, na internet, tem lá a segunda fase do MP da Bahia, mas a questão, pelo que me recordo, eram umas resoluções que tinham sido publicadas que violavam a Constituição e a questão ambiental na Constituição, tá? Então você tinha que fazer um parecer sobre a constitucionalidade das resoluções que foram proferidas lá, enfim, determinado órgão, dizendo que elas eram inconstitucionais, tá? Em um determinado processo que estava discutindo essas resoluções, enfim. Então, o parecer olha só que bacana que ele já começa. O processo é formalmente rígido. Já é bonito assim, né? Já fica bonito, já escreve diferente. O processo é formalmente rígido, não havendo irregularidade processual. Ademais, não há necessidade de dilação probatória, estando o feito em condições de imediato julgamento. Tá vendo que ele escreve bem, ele usa palavras mais rebuscadas, né? Ele não coloca lá o processo está regular. Não, é formalmente rígido. Isso aqui já demonstra o quê? Um candidato que lê livro,
que lê a doutrina. A banca quer isso, né? Que é um candidato que vai representar o Ministério Público da Bahia, tem que escrever bem, tem que ter um bom vocabulário. Da intervenção do Ministério Público. O mais necessário é a intervenção do Ministério Público, uma vez que o meio ambiente é direito indisponível, que tangencia o interesse público conforme artigo 127 da Constituição e artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 7347. Tá vendo, pessoal? Colocando sempre ali, ó, Constituição, lei, muito importante. Do direito. Outro detalhe, quando você errar na prova, é só um risco simples e continua do lado. Tá, pessoal? Não fica rabiscando, coloca a palavra por cima, não, porque sobreposição, isso aí perde ponto. Ainda mais na CESP, que tira ponto de português por conta disso. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado recebe, em razão de sua notória importância, tratamento constitucional especial. Nesse sentido, trata-se de direitos de terceira geração, expresso no artigo 225 da Constituição, indispensável à sadia qualidade de vida, a razão pela qual se fala em dimensão ecológica da dignidade humana. Olha ele trabalhando os princípios, tá? Dignidade humana, dimensão ecológica da dignidade humana, falando da terceira geração. Em um parágrafo ele já trouxe muitos argumentos aqui, muito conhecimento pertinente. Nesse contexto, é de se ressalvar que a matéria do meio ambiente, então você vê, é de se ressalvar nesse contexto, em suma, diante disso, prosseguindo, então ele usa conectivos entre os parágrafos estão bem marcados também, isso facilita a leitura da banca. Nesse contexto, é de se ressalvar que a matéria do meio ambiente é de competência comum dos entes federativos e está igualmente sujeito à competência legislativa concorrente da União, com os estados, conforme artigo 24, inciso 6, 7 e 8 da Constituição. Por essa razão, isso. O Supremo Tribunal Federal, olha, ele colocou Supremo Tribunal Federal, depois, entre parênteses, STF. Primeiro ele citou por extenso, colocou a sigla. Dali para frente ele pode só colocar a sigla, tá? Mas esse é um cuidado que ele teve, né? Ele tentou ser didático para a banca. O Supremo Tribunal Federal entende constitucional normas estaduais em matéria de meio ambiente, desde que veicule normas mais protetivas para atender às peculiaridades locais em harmonia com a legislação nacional. Diante disso, o STF afirmou, na linha da jurisprudência do tribunal, que é inconstitucional a mera alteração ou revogação de normas operacionais, das normas operacionais desacompanhada da substituição por outras normas igualmente ou mais protetivas ao meio ambiente. Ele falou, por consequência, incompatível, né, as resoluções tais. Isso porque, segundo o princípio da vedação ao retrocesso, olha aí, vedação ao retrocesso, mais um princípio, do qual a progressividade dos direitos fundamentais é nota marcante, olha que bonito aí a escrita dele, né, da qual a progressividade dos direitos fundamentais é nota marcante. É incompatível com a Constituição, normas que reduzam a tutela desses direitos, como o meio ambiente. Então ele vem trabalhando aqui, ó, falou do princípio do desenvolvimento sustentável, né, aqui nessa parte. Então vejam que ele trabalhou princípios, princípio da prevenção em direito ambiental, né? Veja que a peça dele está muito bem escrita, muito bem organizada, tá bom? Citou lá a Constituição. Aliás, é imperativo destacar que a resolução também não é compatível com o princípio da solidariedade intergeracional. Então, muito conteúdo, citando os princípios, tá? Muito didático. Concorda comigo? Quem concorda comigo aí, depois manda um ok no chat ou levanta a mão. Achei bem didática a peça dele. Dá uma aula sobre direito ambiental, trabalha muito bem a Constituição, princípios e a jurisprudência do STF. Né? Cita também a legislação infra, né, como a legislação 7347. E o Bruno, tá? Por que eu estou trazendo essa prova do Bruno? Por que eu pedi para o Bruno nos ceder, né, graciosamente a prova dele para a gente comentar? Porque o Bruno foi a 4ª ou 5ª maior nota desse concurso, da fase. A segunda fase, a nota dele foi altíssima, tá? Ele ficou muito bem classificado para a prova oral. Uma prova que tem mais de 100 aprovados, ele estava lá no top 5, top 7 do concurso, ok? Então, pessoal, a prova dele foi muito bem vista pela banca. A banca deu uma nota muito alta e é sempre bom a gente que está estudando para concurso ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Poxa, como é que o aprovado escreve? Tá? Vejam aí, ó, agora uma questão discursiva, não é peça. O neoconstitucionalismo revelou um novo marco teórico constitucional. Ponto. Já começou bem.
já começou trazendo doutrina, né? Novo marco teórico constitucional. É que a doutrina cita, né, nos livros. Nesse contexto se insere o princípio da concordância prática. Consiste em princípio de hermenêutica constitucional, segundo o qual, na hipótese de conflito de normas constitucionais, deve-se optar pela solução jurídica que assegure a realização simultânea das normas constitucionais. Ó, realização simultânea, conflito de normas, são expressões chaves, né? São palavras-chave que a doutrina usa, tá? Conforme o ambiente das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, sem que a tutela de uma norma implique o afastamento de outra. Também, usando palavras que a doutrina cita. Dessa forma, afirma-se que o conflito é meramente aparente, sendo vocacionado à solução dos conflitos constitucionais concretos o princípio da concordância prática, exigindo-se que, à luz do caso concreto, promova-se a salvaguarda das normas constitucionais em conflito no maior medida possível. Aqui teve até algumas repetições de palavra que eu tentaria evitar. Conflito, conflito, princípio, princípio, princípio. Eu tentaria trabalhar princípio com diretriz, né? Enfim. Tentaria usar alguns similares para não ficar muito repetitivo, mas está bem escrito de qualquer forma, está bem didático. Por isso diz que o princípio da concordância prática decorre do princípio da unidade da Constituição, segundo o qual as normas constitucionais integram um todo unitário. É porque ler em PDF não é a mesma coisa que você ler a prova, né? Não havendo hierarquia entre elas. Nesse contexto, a técnica de ponderação de interesses revela-se justamente como meio eleito para a solução do conflito, por meio do qual, através de um juízo de proporcionalidade, pondera-se qual a norma constitucional prevalente, conforme o ambiente das possibilidades fáticas em que se tal. Então veja, pessoal, que ele está sempre citando o quê? Princípio, trabalho. Isso aqui é doutrina, né? Ó, questão doutrinária, concorda? Doutrinária, pessoal. Mais uma vez aí, questão doutrinária caindo nas segundas fases das carreiras jurídicas. Tá? Então, mais uma resposta muito princípio, trazendo muito conteúdo, bem redigida, bem didática, objetivo, porém profundo. É isso que eu falo para vocês. Tá? Então, a prova do Bruno foi muito boa, ele chegou na prova oral. Aqui, ó, mais uma questão também sobre cláusulas exorbitantes, né, e direito administrativo. Tá? Então, ó, eu vou, né, passar devagar. Quem quiser dar um pause depois nesse vídeo para ler a resposta do Bruno. Né? Eu não vou passar em PDF para vocês porque o Bruno me pediu, né? Enfim, eu gosto de respeitar, obviamente, a vontade dos meus alunos. Não vou poder passar para vocês, mas estou gravando essa aula, vocês podem ler na tela, sem problema nenhum, tá? E ver mais ou menos como que o Bruno estruturou a resposta dele. Ficou bem estruturado, eu acho que é isso que a gente tenta buscar. A gente tenta buscar destaque, a gente quer se destacar dos demais candidatos com uma prova bem didática, objetiva, porém profunda, trabalhando o máximo de argumentos e tentar conseguir acertar os quesitos. Né? A gente tenta responder a questão pensando nos quesitos. Beleza, pessoal? Ó, a questão 3 foi assim, 30 linhas, tá? A peça processual aqui, a Gabriela perguntou, professor, qual o momento adequado para começar a treinar discursivos? Gabriela, eu digo para você, a gente tem duas possibilidades, Gabriela. Você pode desde o início, né? E também isso vale para quem estuda para analista, né? Porque analista você tem discursiva. Você pode ter uma prova discursiva ou uma dissertação para escrever na prova de analista. Eu digo para você que desde o início do nosso estudo a gente pode treinar uma dissertação ou uma discursiva de 30 linhas por semana. Até porque a gente pode usar um tema que você estudou naquela semana. Vamos supor que você está começando hoje a estudar. Rafael, essa semana eu estudei constitucionalismo e o neoconstitucionalismo, eu estudei os princípios de direito administrativo, eu estudei princípios de direito penal. Em direito civil, Rafael, eu estudei as teorias natalista, concepcionista da personalidade, do início da personalidade. Bacana. Então você pode pegar uma dissertação para treinar um desses temas que você estudou na semana. Tá? E aí você escreve em 30 linhas. E toda semana você faz uma questãozinha dessa, que vai ser até um momento que você vai ter para revisar o que você estudou. Quando você chega e fala, peraí, o que eu aprendi sobre direito civil, a teoria natalista, concepcionista condicionada? E você coloca num papel,
na forma de dissertação, você acaba guardando mais aquele conteúdo. Então você pode, desde o início, separar 1 hora da sua semana, tá? Não precisa ser muito tempo. Separar 1 hora da sua semana, pode ser 1 hora do seu domingo, 1 hora do seu sábado de manhã, e fazer uma dissertação. Isso já vai ser um treino bem interessante. Na hora que você chegar na segunda fase, você já vai ter acumulado 50 possíveis, 50 dissertações, né, em um ano. Isso é muita coisa. Tá? Então você pode desde o início. Outros candidatos preferem começar a estudar discursivas quando você está mais próximo do corte. Então vamos supor que, Rafael, meu tempo é um pouco limitado, eu quero avançar mais nas matérias para chegar logo na segunda fase o quanto antes. Ok, eu trabalho, né? Beleza. Então você vai focar mais o quê? Letra da lei, doutrina, jurisprudência e fazer questões objetivas. Quando você está fazendo questões em casa, né? Vou passando aqui a peça do Bruno para vocês darem uma olhada também. Quando vocês estão fazendo simulado em casa, fazendo questões em casa, provas antigas, e você está próximo do corte, vamos supor que você pegou uma prova da magistratura do Mato Grosso do Sul, TJMS, concurso da magistratura, e o corte foi, acho que salvo engano, 74 no último concurso. E você está fazendo 71 pontos, 72, você está próximo do corte ali, 3, 4 pontos, aí eu digo para você começar a treinar uma discursiva por semana. Tá? Então, ou você desde o início já começa fazendo, claro, se tiver uma semana que você não conseguiu, foi muito difícil, tudo bem, beleza, acontece. Não vai ser uma semana, deixou de treinar uma vez, a gente tenta, né, treinar na semana seguinte. Não existe estudo perfeito, porque a gente sabe que a vida é feita de altos e baixos. Mas a gente vai tentar, né, desde o início, treinar um pouquinho, ou né, pelo menos quando você estiver treinando já provas antigas em casa, simulado, e chegando próximo do corte, você treina discursiva. Agora, para analista, né, Gabriela? Analista, Rafael, eu quero fazer as provas aí de analista, TJMS, TJ Santa Catarina. Eu diria para desde o início você tirar um tempinho da sua semana para já treinar ou discursiva ou uma dissertação sobre temas mais importantes para analista, mais corriqueiros para analista, sobre, por exemplo, comunicação dos atos processuais e o processo eletrônico. É importante para analista, é importante porque você como analista você vai ter que lidar, né, com isso. Intimação por WhatsApp, citação por WhatsApp, pode, não pode, o que a jurisprudência fala sobre isso, não é? Enfim, mediação e conciliação pode ser um tema que venha numa segunda fase de analista, como já caiu. Então você vai treinar um pouco, né? Esses temas desde o início, pode ir treinando, tá? Pode ir treinando, fazendo uma dissertação, uma discursiva de 20, 30 linhas. Ficou claro, Gabriela? Consegui responder para você? Depois você me avisa, tá? Lembrando, né, pessoal, que lembrando vocês que o estudo para analista, tá? O estudo para analista, porque né, alguns alunos que estão aqui querem as carreiras jurídicas, né? Quer passar para promotor, para juiz, defensor, PGE, PGM, mas às vezes, né, aparece um concurso de analista que nos interessa. Poxa, Rafael, vai ter analista do TRF, ótimo concurso, né? Paga bem. Analista do TJ aqui da minha cidade, aqui do meu estado, né? Do TJ do meu estado, posso ficar em casa e ter uma estabilidade para continuar estudando. Ótimo, faça a prova. Concurso para analista, o foco maior realmente vai ser na leitura da lei e questões. Tá? É claro, para analista também vai cair doutrina? Vai, porque poder constituinte cai para analista e poder constituinte não tem na lei, concorda? Poder constituinte, interpretação constitucional não tem na lei. Pode cair para analista. Controle de constitucionalidade, você tem lá a legislação, né? Mas também tem parte muito doutrinária do controle de constitucionalidade, a abstrativização, né, do direito difuso, do controle difuso e etc. Então, é claro que tem pontos da matéria que são mais doutrinários, mas a gente vai focar mais em analista para a leitura da lei. Tá, Gabriela? Inclusive, como você tem uma prova chegando próxima, eu intensificaria muito ali 2, 3 horas de letra da lei, tá? Eu ainda vou pegar o nosso questionário para estudar, tá, Gabriela? Agora esse final de semana, e vou preparar o mais rápido possível o seu quadro horário, mas eu pegaria muita leitura da lei e fazer muita questão,
Tá? Eu tenho alunos que passaram para analista, que eles estavam treinando às vezes 40, 50 questões por dia, tendo 2 horas de legislação. Tá? Então, vou pegar a Constituição e vou matar toda a Constituição até a prova de novo. Vou pegar as leis de direito administrativo, o pessoal vai, né, no edital, vê quais são as leis lá cobradas e cai dentro, lendo muita letra da lei e fazendo muita questão. Então, acho que esse vai ser a pegada do concurso de analista, né, que eu recomendo para você. Tá? Pessoal, essa aqui então é a peça, né, do Bruno aqui também, peça processual. Então, né, mais uma vez aí agradecendo o Bruno, né, que nos disponibilizou essa prova. A prova dele está primorosa, né? Depois eu quero gravar uma aula só comentando a prova do Bruno, vou passar toda a prova do Bruno para vocês e de outros alunos também, né? Outros alunos que passam. Eu falo para o aluno, poxa, posso ajudar os demais alunos? Ah, por favor, aqui o Platinum, o Método Bravo. Os alunos se ajudam, né? O pessoal que passa quer que o próximo, né, que está vindo também passe. Então, geralmente o pessoal se ajuda, né? A gente tenta fazer uma corrente de solidariedade, de torcer, né, pelo próximo mesmo, né? Não é o que acontece nos grupos de WhatsApp, que às vezes você tem discussões, mesquinharia, né? Pessoas torcendo contra. Aqui no Método Bravo, graças a Deus, todo mundo é muito solidário, enfim, torce muito pelo próximo, né? Deseja coisas boas para o próximo, até porque isso vai atrair coisas boas para a gente, né? Eu sempre acredito nisso, né, pessoal? Então, o Bruno, né, se solidarizou aí para a gente ver a prova dele. Pessoal, então vou parar a exposição da prova do Bruno aqui, depois eu, né, prometo gravar uma aula com calma, comentando a prova do Bruno, de forma mais detida. Também não vou, né, pegar o nosso tempo aqui da reunião para tirar dúvidas que a gente tem, para conversar, para também analisar toda a prova do Bruno. Vai ser bem extenso, né? A prova aí tem 25 páginas, então só quis mostrar a ponta do iceberg da prova dele mesmo, para já dar um direcionamento para os alunos que estão em segunda fase. Tá? Turma, mais alguma dúvida? Dúvidas aí para vocês? Carreira jurídica que vocês estão estudando? Alguma dúvida sobre preparação? Fiquem à vontade, tá? Então, mais uma vez, né, só relembrando, estudo para analista. O estudo para analista, ele é mais objetivo, ele não aprofunda tanto a doutrina assim. Rafael, eu preciso comprar um manual do Pedro Lenza, de Direito Constitucional, ou Bernardo Gonçalves, esses livros grandes de 1000 páginas para ler para analista. Não. Analista, eu digo que você passa mais rápido pegando PDF de curso mesmo, tá? Esses cursos grandes aí, famosos, né, que você tem assinatura baratinho, assinatura R$ 100 por mês. E aí você tem, né, tipo, acesso a vários PDFs para analista. Pode pegar, né, o PDF desses cursos, que são PDFs de 80 páginas, mas que tem várias questões no meio, né? Não é tão grande assim. E você avança rápido na matéria. Agora, para as carreiras jurídicas, o legal você pode usar um PDF de base, mas é bom você ter um livro de doutrina para aprofundamento, né, para sanar lacunas, e não é estudar só grifando e anotando no seu PDF. Eu diria para você grifar, anotar no seu PDF sim, mas depois você fecha e faz a recuperação ativa. O que eu aprendi desse conteúdo hoje? Consigo explicar o que eu aprendi hoje? Então eu vou explicar aqui em 5, 10 minutos. Beleza, bacana. Então vou fazer agora uma anotação, vou fazer uma ficha ou um caderno objetivo desse capítulo, desse tema que eu fechei. Beleza, pessoal? E aí, aproveitando, como, né, vocês não falaram que tem dúvida, eu vou trazer um outro tema aqui que é sobre concentração e distração. Alguém aqui na reunião tem dificuldade de se concentrar nos estudos? Você senta na cadeira, mas às vezes você está lendo, está tentando estudar, mas vem outros pensamentos, você acaba se dispersando. Alguém tem dificuldade? Se tiver, levanta a mão, não fique acanhado não, porque o método é para isso, é para a gente sanar, né, essas dúvidas, para a gente se ajudar. Muitos concurseiros acabam se distraindo, né? Eu estudava na cabine de estudos e eu via colegas na cabine de estudos que, enquanto eu estava lá sentado, 5 horas estudando, focado em terminar o capítulo de livro, focado em anotar o que eu aprendi daquele capítulo,
para guardar, né, na memória de longa duração, eu via outros colegas que sentavam na cadeira, daqui a pouco o celular tocava e alguém me ligou. Aí levantava, ia lá para fora, ficava conversando no celular. Daqui a pouco, a minha amiga me ligou para falar do namorado novo, sei lá, combinar de sair. Ficava 15, 20 minutos lá fora. Voltava, aí daqui a pouco estudava 15, 20 minutos. Tô com vontade de ir no banheiro, né? Aí vai no banheiro, mais 15 minutos lá fora, aí volta, estuda mais 30 minutos. Eu acho que eu vou comprar um salgado ali embaixo, né, na padaria de baixo ali. Aí ia na padaria fazer um lanche, voltava. A pessoa estava o tempo todo interrompendo o estudo. Sentava, não conseguia ficar 20, 30 minutos concentrado estudando. Já se dispersava, já buscava fazer outra coisa, tá? E aí no final, eu tinha, sei lá, de 6 horas que eu tinha ficado na sala de estudos, 5 horas ali eu rendi pra caramba nessas 5 horas. Eu me dispersei, 20 minutinhos ali para descansar, para fazer um intervalo. Rendia muito bem. Enquanto que essa minha colega aí, outros colegas da sala de estudos, de 5 horas rendeu uma. Isso está ligado à concentração. Primeiro ponto, como que a gente vai buscar se concentrar mais? Né? A ideia aqui eu quero falar de concentração para vocês, para passar dicas para a gente se concentrar mais. Tá? Concentração e distração são dois estados psíquicos importantes no nosso cérebro. Isso aí, neurolinguística fala, a neurociência fala. A distração ela é importante também. Por quê? Porque a distração permite a gente dividir a nossa atenção. A gente divide a nossa atenção e nós tornamos multitarefas. Então, por exemplo, quando você dirige o carro, Rafael, estou dirigindo o carro, você está prestando atenção no pedal, acelerador, freio. Você está prestando atenção no GPS, às vezes o GPS está falando vira à direita em tantos metros, né? Está prestando atenção no retrovisor, prestando atenção no que está à sua frente, no caminhão que está na sua frente, no semáforo, no pedestre que está atravessando. Está prestando atenção em 4, 5 coisas diferentes. Às vezes tem alguém do seu lado conversando, você está prestando atenção na conversa também. A distração também é importante quando a gente precisa ser multitarefas. A distração passa a ser ruim quando a gente está em um momento de concentração, que a gente tem uma tarefa só, que a gente precisa se dedicar mais, e a distração ela surge e acaba tirando, né, acaba dificultando a gente terminar aquela tarefa. Tá? Alguns estudos dizem que quando você se concentra bem, sabe aquela concentração? Eu acho que algum de vocês já passou por isso. Quem já passou pode até levantar a mão aí também, importante. Mas você já passou por aquela situação que você estava tão concentrado em uma coisa que até alguém passou do seu lado, falou algo e você não prestou atenção? Depois a pessoa, eu te pedi aquilo. Cara, eu nem percebi. Eu estava tão concentrado que eu nem percebi. A pessoa passou, falou alguma coisa e você, né, nem se tocou que ela passou do seu lado, você estava tão concentrado, tão focado. Pode ser no trabalho, às vezes talvez vendo um filme, uma televisão, alguma coisa assim. Você estava super concentrado. Essa concentração, quando a gente consegue alcançar um estado de concentração, os estudos mostram que a gente consegue render até 80% mais. Ou seja, aquela 1 hora de estudos que você estudaria 10 páginas de doutrina, conseguiria ler 15, 18 páginas. Muita coisa, né? Dá uma diferença muito grande. Você conseguir se manter concentrado naquela hora. Então a concentração ela é muito importante. E como é que a gente vai buscar sentar na cadeira e se concentrar? Primeiro ponto, comunicação interna. A nossa concentração ela se relaciona muito com a nossa comunicação interna. Lá no Método Bravo, eu falo do pessimista e do otimista, não é? Quando eu chegava na sala de estudos, eu falava para mim mesmo, poxa, maravilha, mais um dia que eu tenho para estudar, que bom, maravilha, vou avançar em direito civil. Excelente, vamos lá. Vou bater minha meta, vou estudar 25 páginas hoje. Chegava me colocando para cima, né, agradecendo o meu dia, tentando me manter feliz. É claro que eu preferia estar na praia, eu preferia estar fazendo outra coisa? Sim, claro. Né, queria estar com dinheiro no bolso na praia. Mas eu sabia que o estudo é que ia abrir as portas que eu queria. Que o estudo ia me levar onde eu queria. Então eu tinha que trazer propósito para o meu estudo, eu tinha que encarar o meu estudo com alegria. Se você começa o seu estudo bem-humorado, positivo, você tende a se concentrar mais facilmente. Enquanto que os amigos que ficavam saindo o tempo todo, eles já chegavam na sala de estudos, na cabine, como, ai, que droga, tô aqui.
Ai, que saco, pô, tá mó sol, queria estar na praia, por que que eu tô aqui? A pessoa já começava a se martirizar, a pensar, sabe, em coisas negativas, e isso vai fazer bem pra quem? Pra ninguém, né? Ela já se colocava pra baixo. Resumindo, quando você tá num lugar que você não quer estar, e você não faz questão de começar a gostar do lugar, você vai, qualquer coisa vai te distrair. Pode ter um passarinho na janela ali batendo, bicando a janela, você vai ficar olhando o passarinho, você vai se distrair. Né? Então você tem que tentar o quê? Começar a trabalhar a sua comunicação interna para você começar a gostar de estudar. Entendeu? Ah, mas Rafael, gostar de estudar, pensa no propósito do teu estudo. Traz propósito para o teu estudo. Você tem que começar a gostar do teu estudo, porque é o estudo que vai te fazer promotor, vai te fazer juíza, vai fazer você se tornar uma delegada, um defensor público, você ter 60 dias de férias, você ter um bom subsídio, qualidade de vida, construir a sua carreira, a sua vida, não é? Então é o propósito. Traz propósito para o teu estudo. Você ter essa comunicação e começar o quê? A enxergar propósito no estudo, e com isso você vai criar mais habitualidade de estudar, vai entrar mais no ritmo de estudos e tal. Se você está estudando para concurso e já começa a se lamentar, ah, eu odeio estar aqui, ah, não sei o que, eu odeio estudar, ah, porque eu não vejo por que eu tenho que estar aqui, queria estar na praia e tal. Então procura um psicólogo para trabalhar essa reflexão na sua cabeça. Tá? Vai refletir, vai trabalhar mais isso para você trazer o propósito. Senão, vai ser muito difícil a gente gerar habitualidade, a gente gerar o ritmo de estudos. Tá? E o que acontece? Né? Além da comunicação interna, eu digo para vocês, se afaste das distrações, das fontes de distração, por exemplo, celular. Ah, em casa. Pô, mas em casa tem a minha mãe, tem meu pai, tem meu marido, ele quer conversar, liga a televisão alta, o vizinho toca a bateria. Então sai desse ambiente. Né? Os pais querem conversar com você, o marido, a esposa, o cachorro quer a sua atenção, o gato. Começa a ter várias coisas em casa que podem te distrair, são fontes de distração. Sai de lá, vai para a cabine de estudos, procura uma cabine de estudos na sua cidade. Se não tiver uma cabine de estudos, procura uma biblioteca de faculdade que permita visitante. Tá? Ou então, poxa, tenta ver um escritório de um amigo que se formou com você na faculdade. Às vezes ele tem lá um escritório, fica fechado, você pede para usar o escritório dele para estudar. Enfim, tenta se afastar das distrações. Também vai ajudar bastante. Tá? Computador. Ah, eu estudo pelo computador. Se o computador ficar lá, Facebook, Instagram ligado, então eu tento estudar com material físico. O que mais, pessoal? A distração, geralmente, ela se origina de pensamentos. Muitas vezes a gente está estudando e vem um pensamento. Alguns pensamentos são bem corriqueiros, né? Quais pensamentos são corriqueiros? Comida, dinheiro, relacionamento, tá? Então, por exemplo, você está lá estudando, ah, eu estou tão estressada, pô, tanta coisa para ler, parece que eu não vou conseguir passar. Quer saber? Eu vou entrar no iFood e acho que hoje eu mereço uma pizza. Aí você entra no iFood, né? O iFood manda aquelas mensagens: olá, sumido, tudo bem? Pô, aqui tem um cupom de R$ 20, não é isso que o iFood faz? E aí você fica lá no celular, daqui a pouco você perdeu 15, 20 minutos vendo pizza, foi para sorvete, foi para comida japonesa, não é comida. Quem já passou por isso, levanta a mão. Eu passava por isso. Às vezes eu estava estressado, ficava, pô, eu quero chegar em casa, pô, acho que vou pedir alguma coisa e tal. Comida é uma distração. Dinheiro, né? Poxa, eu vi lá no Instagram que a minha amiga tá viajando no feriado para Nova York, cara. Pô, caramba, eu queria ter ido para Nova York também, tô aqui sem dinheiro, estudando. Domingo aqui de sol, eu tô na sala de estudos e tal. E aí você fica vendo a grama do vizinho, né? No Instagram, nas redes sociais, a grama do vizinho sempre é mais verde. Fulano tem um carro novo, olha lá, caramba, Ciclano comprou uma puta casa com churrasqueira, não é? Pô, eu tô aqui duro, sem grana. Aí tu começa a pensar na grana, né? No dinheiro que você gostaria de ter para construir a sua vida e não sei o que e tal. Isso também tira o foco. Então são esses pensamentos, relacionamento, né? Poxa, briguei com meu marido, briguei com a minha esposa, briguei com meus pais. Você vai estudar e você fica pensando no que aconteceu. São pensamentos assim muito corriqueiros que tiram a concentração. E você acaba indo para outro plano aí. Você fica viajando, né? O livro está aberto, o vadimeco está aberto e você não está raciocinando aquilo. Como é que a gente vai se concentrar, então, nessa situação? Identifica qual o pensamento que está vindo na sua cabeça. Poxa, peraí, eu estou pensando em comida, pô, estou pensando em dinheiro.
E afaste esse pensamento, entendeu? Não é agora, agora não é hora de pensar isso. Esquece, volta para o livro e vai e volta para sua leitura. Né? Você repete isso na cabeça que com o tempo você vai conseguindo se manter mais concentrado. Não deixe o pensamento entrar e te levar para a viagem. Não, não. O pensamento chegou, bateu na porta. Peraí, não. Isso aqui é pensamento que não é pertinente agora. Agora eu tenho que estudar. De noite eu vejo uma comida para fazer, entendeu? De noite eu vejo o que eu quero comer, ou então, poxa, eu não posso viajar agora, mas é isso aqui, o estudo que vai me permitir viajar no futuro ou ter uma casa melhor no futuro. Beleza, pessoal? A distração, né, tem até um artigo sobre isso que fala que a distração ela gera para cada um dos cidadãos, assim, né? Tipo, para cada brasileiro, a distração, os momentos de distração geram um prejuízo de 3 a 4 mil reais por ano, tá? A distração gera prejuízo para vocês. Então, é aquela distração que você tem que voltar para casa porque você esqueceu alguma coisa. Ih, cheguei no trabalho, esqueci o prazo, perdi o prazo do recurso. Isso tudo gera prejuízo, né? Perda de tempo, né? Perda de, de certas questões ali que vai, né, gerar um prejuízo até econômico. Então, tem aí artigo que fala sobre isso, né? 3 a 4 mil reais de prejuízo anual sobre a distração. E, pessoal, você ser concentrado, você estudar com concentração, ele vai gerar não só o aumento do rendimento em até 80%, como ele vai o quê? Ajudar você na memória de longa duração. Quando você estuda para concurso, você estuda determinada informação, essa informação passa pela memória de curta duração, né? Memória de curta duração, e na memória de curta duração, ela vai ou guardar na memória de longa duração aquela informação, se ela achar que é importante, ou ela vai descartar aquela informação. Isso aqui não é importante e ela vai esquecer logo em seguida, pouco tempo depois. Quando você estuda com concentração, fazendo esse movimento de recuperação ativa, né, o que o pessoal da neurolinguística fala de validação, que é você chegar, o que eu aprendi dessas páginas aqui? Repete em voz alta, anota, usa os seus sentidos, né, tato, audição, visão, tá? Quando você usa seus sentidos e você faz essa recuperação, tenta lembrar do que você estudou, você se concentra mais e o seu cérebro, a sua memória de curta duração, entende que aquela informação tem que ser guardada e acaba levando muito desse conteúdo para a memória de longa duração. Ele não descarta. É diferente, por exemplo, se eu falar assim, Matheus, guarda, eu vou ligar para a oficina que meu carro está consertando, eu peguei aqui na internet, guarda esse telefone para mim, é 27 33 34 35. O que o Matheus vai fazer para mim? Ele vai ficar repetindo, né? 27 33 34 35, 27 33 34 35, 27 33 34 35. Matheus, qual o telefone, hein? Ah, Rafael, é 27 33 34. Eu vou ligar, é aquilo ali, 30 segundos para usar. Depois, o Matheus vai esquecer. Aquela informação não era relevante para eu ligar ali naqueles 30 segundos para a oficina que eu pedi para ele. Depois o cérebro vai esquecer aquilo. Você vai repetir, né, ele vai repetir de forma bruta aquela informação, vai guardar naqueles 30 segundos ali, passou 5 minutos e não vai lembrar mais do telefone. Não é? Por isso que a repetição bruta, sem metodologia, sem você entender o que você está lendo, compreensão, só você ficar repetindo, decoreba, não é bom. Não é bom, porque às vezes a gente vai repetir algumas vezes e vai esquecer da mesma forma. Daqui a um dia, uma semana, uma hora que seja, você vai esquecer. Então, essa validação, essa recuperação ativa, concentrado, estudando concentrado, isso vai fazer com que você guarde muito conteúdo na memória de longa duração. Rafael, a memória de longa duração dura quanto tempo? Pode durar a vida inteira. Pode ser um conhecimento que você vai guardar a vida inteira. Tá? Não só para a prova. Então, muito importante vocês fazerem essa validação ou recuperação ativa. Vocês buscarem concentração. Tá, pessoal? Ficou alguma dúvida do que eu falei hoje aqui? Dica de concentração e distração? Bem, espero que não, né? Eu vou finalizar a nossa reunião, pessoal. O link do Google Meet vai cair agora em 1 minuto também, né? Já está batendo aqui. Se alguém tiver dúvida, eu mando outro link e a gente continua a reunião. Se não, tiver dúvida também, quiser mandar um WhatsApp para mim, eu converso individualmente com vocês, ou eu mando, né, a dúvida lá na comunidade e eu explico o WhatsApp. Ou teremos também a nossa próxima reunião em maio.
Tá, pessoal? Beleza, Matheus? Então, mais uma vez, né, espero que essa reunião tenha agregado conhecimento para vocês, as dicas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá na comunidade. Beleza, pessoal? Tá ótimo, então. Gabriela, mais uma vez, seja bem-vinda, tá? Vou mandar o cronograma nos próximos dias, tá? Matheus, grande abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.